Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, amigos de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Onde? Rapaz, filé do Zezé, retorno à casa antiga, que coisa boa, não é? Filé do Zezé é cada vez melhor. Tô vendo já aqui um pão de alho. É bom, é muito bom. Uns bolinhos, olha, é muito bom. Vale a pena você vir pra cá. Tem show musical às 12h30 de hoje, não tem a menor dúvida. Tem show musical à noite, tem show musical no domingo. Depois eu vou pegar os nomes para vocês, ok? Mas gente boa, sempre gente boa aqui na Filé do Zezé. É a casa, a casa. Bom, vamos começar o nosso programa falando de política, analisando política de um modo geral. Muito com alguém que entende do assunto, que acompanha o assunto há muitos anos, que escreve muito sobre o assunto, que já teve instituto de pesquisa, mil coisas, ou seja, a competência de Marcelo Bastos é o que está hoje no nosso bate-papo para começar. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Tudo bem, você? Geraldo. Lembrando que o instituto ainda está vivo. Ainda está vivo. Inclusive fizemos muitas pesquisas em 2020. Que pode dizer o nome. MB Pesquisa. A MB Pesquisa. Fizemos pesquisa em 2020 nas eleições para prefeito e agora na eleição de 2022 para deputado federal, deputado estadual e para o governo e para o Senado aqui de Alagoas. E o que é interessante, sempre apontando os caminhos que aconteceram, não é? Exatamente. Que é o mais importante Dentro dos prognósticos que nós fizemos, graças a Deus, a gente teve assim, muita sorte e um resultado muito positivo diante dos eleitos. A propósito disso, me diga o seguinte, como tem sido, na sua opinião, o comportamento do eleitor face às pesquisas? Olha, veja bem, infelizmente, apesar de eu ser dono do Instituto de Pesquisa, muitos institutos entraram num processo de desgaste, porque ao longo desses últimos anos, os erros que cometeram nos seus resultados foram grosseiros. É verdade. Né? Verdade. Então isso fez com que o eleitor começasse a perder a credibilidade, a confiança em grandes institutos, inclusive nacionais, que mostraram o resultado. Exatamente. E foi completamente diferente do resultado oficial. O famoso Ibope, né? Por exemplo. O Ibope que nem existe mais. Exatamente. O próprio Datafolha, que passou muitos anos assim, com muita credibilidade. Verdade. Por exemplo, o eleito governador de São Paulo, o ex-ministro de transporte do governo Bolsonaro, não apresentava uma situação confortável, sempre o Haddad na frente, e o resultado do primeiro turno foi bem diferente, né, do Tarcísio de Freitas no que dizia as pesquisas naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pesquisas, tem que ser muito feita de uma forma correta, séria, para não perder a credibilidade. O povo ainda não se acostumou a saber qual é o caminho correto. E tem mais um detalhe, que deve ter atrapalhado muitas pesquisas sérias, que foram os fake news. Mas não tenha dúvida. Não é? Exatamente. Isso foi uma forma de colocar na cabeça do eleitor incauto uma situação que não é a situação real. É verdade. E se a pesquisa ela for feita de uma forma correta, que é um dado científico, é estatístico, não tem como ela errar. É verdade. Né? Tem uma margem de erro para mais e para menos, mas no geral, se a pesquisa for feita corretamente, ela aponta o resultado do comportamento do eleitor naquele momento que ela foi feita. Marcelo, você que vem acompanhando a política aqui no estado de Alagoas há muito tempo, inclusive tem um livro seu publicado, que vem desde 1974. Nosso livro, o primeiro que eu publiquei foi As Eleições de 78. De 78. Até 2016. Perfeito. Eu relato 20 eleições em Alagoas, e o outro que eu estou escrevendo é Eleições de Alagoas, de 45
A 74. Perfeito. Aí a gente fecha o ciclo sobre as eleições aqui em Alagoas. Muito bem. Então, você que acompanhou tudo isso, qual é o comparativo que você faz entre, vamos botar assim, 10 anos atrás eleições, hoje eleições? Qual é a diferença que existe? Principalmente da forma de fazer política, né? Perfeito. Primeiro, antigamente não tínhamos as redes sociais que tem hoje. Então, hoje em dia, as redes sociais têm muita influência na decisão do eleitor, né? Hoje em dia, a TV perdeu muito. Você lembra que antigamente o guia eleitoral era muito forte, né? As pessoas assistiam muito, hoje assistem muito pouco. Muito pouco. Ele não tem mais influência que tinha. Então, isso é um dado que você pode considerar. Antigamente, o eleitor saía de casa para ver os comícios do Silvestre Pérez, do Arnoldo de Melo, do Divaldo Turagido, do Mendonça Neto. Verdade. Hoje não tem mais comício. Acabou os comícios, depois passou a ter os showmícios, que as pessoas iam para um show e eram obrigadas a assistir o comício, pela credibilidade que estava perdendo o político. Então a forma dele atrair o eleitorado era proporcionar o showmício, que foi proibido pela Justiça Eleitoral, e agora praticamente os comícios desapareceram nessa nova fase que a gente está vendo da política. Hoje basicamente são caminhadas e usando mais a rede social, que é um instrumento muito poderoso hoje na política. Mas que, no entanto, pode ser em determinados momentos uma faca de 400 gumes, não é nem de 2 gumes. Mas não tem dúvida. Não é verdade? Correto. Em função, sobretudo, de uma utilização errada, uma utilização que se diria até criminosa. Você concorda comigo? Você colocou no início da nossa entrevista a questão do fake news, né? Exatamente. Daqui quando você for tentar desdizer o que foi dito ali, o estrago já foi grande. É verdade. Um fake news é um crime que a gente tem que combater sempre. Marcelo, qual é a análise que você faz do atual momento político do estado de Alagoas, em que nós vimos aí a eleição de um deputado que praticamente para o grande público era desconhecido, para o grande público, conseguiu fazer o mandato tampão muito bem e conseguiu se reeleger com todo o apoio, evidentemente, que tinha por trás. E hoje está indo. O que você acha? Olha, veja bem, o Paulo Dantas, como você bem disse, era muito desconhecido do grande público, um deputado sem grande expressão na Assembleia, na Casa de Tavares de Baixo, mas é bom lembrar que ele tinha o apoio do governador, sem dúvida, a máquina do Estado, o apoio da estrutura da Assembleia Legislativa, a ampla maioria dos prefeitos, deputados federais e estaduais o apoiando. Isso fez uma grande diferença. O apoio do próprio eleito presidente Lula, que foi importante, né, no eleitorado aqui do Nordeste, o Lula era muito forte. E além do mais, o que fez a diferença no governo da eleição do Paulo Dantas, meu caro Geraldo, foi porque todo o discurso dele foi o quê? Da continuidade do governo do Renan Filho. Perfeito. Que foi um governo de grandes obras, de grandes realizações, de muitos concursos. Perfeito. Isso foi muito importante. Demais. Por mais que tivesse todo o problema que houve com ele, principalmente no segundo turno, aquele escândalo, que foi um tsunami, nem aquilo fez ele perder a eleição. É verdade. Ele perdeu muito, porque no final a diferença só foi de 4,6%, 74 votos, mas mesmo assim ele ganhou. Porque, acima de tudo, as pessoas estavam querendo a continuidade do governo realizador. E eu acho que foi altamente inteligente, parabéns ao marqueteiro, que fez com que ele usasse durante o tempo todo, Alagoas não para. Não cai. Sempre ele dizia, daqui... Não para. Daqui para melhor. Daqui para melhor. Ou seja, ele mostrava que ia dar continuidade. E na hora dos debates, quando ele teve a oportunidade de debater, principalmente com o principal adversário dele, que foi o Rodrigo Cunha não tem muito o que apresentar, né? Então ele dizia, nós fizemos tantos hospitais, tantas UPAs, né, tantos concursos, e isso fazia ele ter uma vantagem na hora do debate e na hora do próprio programa. Verdade. E isso fez ele ganhar a eleição. Marcelo Bastos, um analista político do seu top, tem evidentemente condições de ser meio pitoniza às vezes, né? Pitoniza com os pés no chão, é diferente. Não é jogando cartinha. Mas como é que você vislumbra, então, a partir da situação de agora, em que o ex-governador se transforma em ministro dos transportes, o senador Renan está no top da onda, o presidente Lula foi eleito e o Paulo foi eleito. Como é que você vislumbra o panorama para daqui a 4 anos? Olha, veja bem. Passando, evidentemente, pela prefeitura. Você sabe muito bem, você é um experiente na política também, Geraldo. Política é muito dinâmico. Muito, demais. Um fato relevante pode mudar o cenário da eleição. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aquele fato que aconteceu no segundo turno contra o Paulo Dantas poderia ter sido decisivo para ele perder a eleição, né? É tanto que ele
quase que perde, a diferença foi de 4,6. É verdade. Logicamente, o momento agora é muito favorável ao grupo dos calheiros. Exatamente. Como você bem disse, elegeu o governador, elegeu o senador, elegeu o Lula, tudo isso favoreceu a este grupo. Claro. Ele tem a ampla maioria dos deputados. Isso, Marcelo Vitor teve um papel preponderante para ele ser o governador tampão. Então, logicamente, que antes da gente falar em 2026, das eleições majoritárias para o governo do Estado, vai ter a eleição de 2024 para as prefeituras, principalmente para a de Maceió, que é o principal colégio eleitoral do Estado. Temos aqui 30% do eleitorado de Alagoas e Maceió influencia o resto do Estado, não tenha dúvida. Ronaldo foi prefeito, virou governador, isso é de praxe. Então, logicamente, a gente vai ter que aguardar a eleição de 2024. Hoje o prefeito está bem avaliado, o JHC é um fortíssimo candidato, mas a gente não pode desconsiderar esse grupo aí que foi vitorioso na eleição de 2022. E que vai querer ter um candidato para a prefeitura. Ter um candidato, então vai ser uma parada dura. Porque seria um fortalecimento desse grupo. Vai ser uma parada dura. Então tudo se projeta, se vamos imaginar o JHC venha a ganhar, vem ser reeleito em 2024, ele é um forte candidato à oposição e muito provavelmente deve ser contra o próprio Renan Filho. É verdade. Porque se o Renan Filho, de repente, perde uma eleição em 2026, ele ainda tem mais 4 anos de Senado. É verdade. E ele, como ministro dos Transportes, viabilizando aqui obras no Estado, e com o apoio do governo Lula, do governo federal, eu acho que ele é um fortíssimo candidato a voltar em 2026 a ser governador de Alagoas. Bom, hoje já se fala até que a performance do Renan Filho como ministro dos Transportes pode levá-lo até um patamar mais alto. Já se fala nisso daqui a 4 anos. Em função do que é o Ministério dos Transportes, que é alguma coisa de notável para qualquer administrador. É bom lembrar que vai também depender muito em 2026 como é que vai estar a economia do país, sem como é que vai estar o governo Lula. Isso. Porque se nós estivermos vivendo uma crise, uma inflação grande, desemprego, tudo isso vai refletir na eleição. Não tenha dúvida. Então a gente está fazendo aqui projeções, mas a gente tem que aguardar porque ainda tem uma longa estrada a ser percorrida. Então, já que você está falando em governo Lula, como é que você projeta o governo Lula? Ele vai ser um consertador de coisas que aconteceram nos últimos 4 anos? Vai ter que ser? Ou ele já partiria para um planejamento maior? Olha, veja bem, o país tem uma dificuldade hoje, um déficit fiscal grande. Exato. Ele tem uma grande dificuldade de caixa, é tanto que ele está tentando viabilizar aumento de impostos para aumentar a arrecadação do país. Perfeito. Porque se ele não tiver uma grande receita, ele não consegue colocar em dia os projetos sociais dele. Isso. Você viu que ele teve que fazer um grande acordão com o Congresso para poder viabilizar o Bolsa Família a R$600. Perfeito. Na verdade. Então, logicamente, ele está no início de um governo com dificuldades diante do país que nós estamos vivendo, um quadro de desemprego, um déficit fiscal. Então ele vai ter que tomar medidas muitas vezes até amargas, ruins, como inclusive aumentar imposto de renda, não dar o valor do salário mínimo que está se cogitando, justamente para poder tomar pé, para fazer caixa, para voltar a economia a crescer. Agora, a questão do imposto de renda, se me permite abrir um parênteses aí nisso, você falou em aumentar, me parece que o problema do imposto de renda é a formulação da tabela, porque o cidadão que ganha pouco hoje está pagando muito. Muito. Então, se fizer essa reformulação, essa equiparação, volta e meia eu trago aqui o Daniel Salgueiro, que vem falar sobre isso, aí a coisa melhora também um pouco mais. Porque os que deveriam pagar menos estão pagando mais. Estão pagando mais. Os que eram para pagar mais estão pagando menos. Exatamente. Isso é uma injustiça social. É uma injustiça. E reflete diretamente na massa do lamentavelmente, eles têm que andar muito rápido, porque só vai valer para o outro exercício. Mas não tem dúvida. Outro exercício, não é? Como todos esses ajustes fiscais que são feitos. Bom, vamos a nível nacional, nós temos hoje ainda um grande problema e que se avizinha como um problemaço daqui a 1 mês e meio para os estados, que é a questão dos combustíveis, a questão do ICMS dos estados. Como é que você enxerga isso? Olha, veja bem, primeiro que alguns problemas ainda que está sendo refletido agora é exatamente, por exemplo, a pandemia, que as consequências estão acontecendo agora, não só aqui, mas no mundo como um todo. Sem dúvida. O problema da inflação não é uma questão localizada no Brasil, mas no mundo todo. A questão do combustível é vital, porque se ele aumenta, reflete na economia, não tenha dúvida, na carestia e por aí vai, que você sabe muito bem disso, isso é um fato. A questão da guerra da Ucrânia, que não termina,
Isso reflete também na questão do petróleo, do aumento da gasolina, aquela coisa toda. Aí, quer queira ou quer não, com essa reformulação que houve na questão do ICMS, diminuiu a arrecadação dos estados. Diminuiu, sem dúvida. Já houve um baque aí. Houve um baque. É tanto que os estados, na ampla maioria deles, a Bahia, Alagoas, por exemplo, o ICM aqui era de 17, foi para 19. Verdade. Isso aumenta preço, né, porque o empresário repassa no preço, e isso vai refletir diretamente no trabalhador. Agora, essa isenção que está valendo até o fim de fevereiro, quando ela acabar, em relação ao combustível, os preços vão aumentar e vão aumentar muito. Apesar que o novo presidente da Petrobras ele tem uma política de preço diferente. Eu estou pensando... Não é indexado ao dólar. Exatamente. Como foi o caso que a gente tinha praticamente no governo anterior, praticamente tem aumento de gasolina toda semana. A toda hora. A toda hora. Ficou impraticável. Exatamente. Se não tivesse ficado nessa situação, hoje ninguém sabe nem quanto estava o valor do litro da gasolina. É evidente que tem que haver uma política da própria Petrobras para que essa empresa também não tenha problemas, sem dúvida alguma, né? Mantenha os seus lucros e seus investimentos, sem dúvida alguma. Mas não do jeito que é. Porque isso reflete a economia e o povo é quem vai pagar essa conta. Exatamente. No final, o povo é quem paga a conta. Não tenho a menor dúvida. Bom, como é que você analisa aquelas votações que são super importantes para os cargos de deputados, de vereadores, etc., mas são sustentáculo para qualquer governança? O presidente, o executivo, ele não vive sem um legislativo. Claro. Uma coisa está atrelada à outra. Quando o Collor, ainda muito jovem, com 40 anos, foi presidente e não entendeu isso, ele sofreu impeachment. Exatamente. Quando a Dilma também não entendeu isso, ela sofreu impeachment. Claro. Porque, vamos falar a verdade, pela uma questão da pedalada fiscal, você sofreu impeachment? Não. Isso não foi. Rapaz, ali foi... Nós comungamos do mesmo pensamento. Isso ali foi outros interesses que ela não atendeu. Exato. E os caras foram lá, porque impeachment é uma questão política. É lógico. Na verdade? Lógico. Então o Lula tem essa esperteza, né? De saber fazer uma relação junto ao parlamento. Não tenha dúvida. Ele sabe compor, né? Para que o próprio Bolsonaro tivesse fôlego e desse continuidade à gestão dele, ele teve que fazer uma composição com o Centrão. Com certeza. Né? Trouxe o Centrão para dar um sustentáculo. Porque Verdade. Se você não fizer isso nesse sistema presidencialista, você vai ter grandes dificuldades. Se você não tiver uma base de apoio na Câmara e no Senado, você não avança nas reformas que é necessário. Para ter a reforma da Previdência do governo Temer, ou o governo Temer fazia aquela negociação, ou não tinha reforma da Previdência, não tinha reforma trabalhista. Para você ter uma reforma tributária, uma reforma política, vai ter que fazer uma composição. Se não fizer isso, não governa. Tanto que o governo Lula, né, já fez uma aliança aí com o presidente do Senado e o próprio presidente da Câmara, que era um fiel escudeiro do Bolsonaro, que era o Arthur Lira. Com certeza. E que estava perigando em termos de reeleição. Já não está mais. Já não está mais. Não. Inclusive, o próprio PT do presidente Lula vai apoiar o Arthur Lira para a reeleição dele, como também o Pacheco no Senado. Exatamente. Então, essa composição ninguém pode esquecer nunca. Né? Se não fizer isso, não governa. O governante não governa, por hipótese alguma. E o Centrão não sabe se é oposição, né? Porque ele gosta de cargo. A nossa bancada que foi eleita e reeleita agora, a bancada aqui, você acha que tem um bom sustentáculo para o Paulo Dantas? Aqui na Assembleia, na Casa de Tavares Baixo, são 27 parlamentares. Isso. Hoje ele tem folgadamente, no mínimo, mais 20. Ele tem a ampla maioria. Então ele vai governar com grande tranquilidade. É verdade. Certo? E a nível de Câmara Federal, não precisa tanto, né? Porque ele tem um apoio maior que a do presidente. Isso. O presidente Lula, porque se o presidente Lula viabiliza algumas questões para o Estado, um Estado pequeno desse pobre, é imprescindível. Não tenha dúvida. E o apoio que ele deu, né, o grupo dos calheiros ao Lula, reflete até na própria escolha do Renan como ministro dos Transportes. Tudo isso está sendo favorável para a gestão do Paulo Dantas, agora para o governo que ele está iniciando. É verdade. Marcelo, o que você gostaria de acrescentar que eu não tenha perguntado a você? Já terminamos o tempo, mas fale rapidamente. Eu só quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Estamos aqui sempre a dispor, Geraldo. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu já conhecia pela sua história. Obrigado. Aqui em Alagoas, nesses 26 anos que você mora por aqui. E sempre a seu dispor. Muito obrigado, Marcelo.
Muito bem, gente. Então vamos aguardar o nosso próximo convidado, mas vamos aos nossos comerciais. Lembrando sempre do nosso querido Sebrae. Sebrae bom. Cada vez melhor no empreendedorismo, crescendo e fazendo crescer. Vamos lá, gente. Voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu estou tendo um prazer muito grande de trazer uma pessoa. A gente falou do Sebrae e a gente fala do Sebrae em todos os programas. E o Sebrae iniciou esse ano de 2023 com diretoria nova. Depois de 18 anos da gestão do Marco Vieira como diretor superintendente, agora o nosso querido Vinícius Lages assume, e com ele o diretor técnico Keili Lima e a diretora financeira Juliana, não é isso? Isso. Keili Lima está aqui conosco. Olha, Keili, eu me lembro muito de você quando você era da secretaria, se não me engano o nome era Desenvolvimento Econômico com o nosso querido Luiz Otávio. Isso. Não é isso, Keili? Exatamente. E fez um trabalho magnífico naquela época. Junto estava o Gilberto, Arnóbio Cavalcante, aquela turma toda, não é isso? Exatamente. Muito bem. E agora ele é o novo diretor técnico do Sebrae. Que bom, que prazer receber você. Prazer é todo meu. Com que gás você entra no Sebrae, Keili? Olha, Geraldo, depois de passar pela Secretaria de Desenvolvimento, né, pela experiência que nós tivemos lá, até apoiando naquela oportunidade o próprio Sebrae, exatamente. Né, que a gente discutiu os arranjos produtivos locais, essas coisas todas. A gente entra agora no Sebrae com a mesma garra, com a mesma vontade de contribuir com o Estado para gerar emprego. É o que eu sempre tenho dito, né? Uma das funções do Sebrae é contribuir com os governos, com o Estado, para a promoção do desenvolvimento econômico pela geração do emprego. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Geração de emprego que vem também através da geração de trabalho e de empreendedorismo. Perfeito. Não é? Sobretudo de empreendedorismo com o Sebrae? Exatamente, ajudando o empresário, capacitando o empresário, promovendo missões para o empresário ver novas tecnologias, novas formas de comércio, novas formas de serviço, de atendimento. Né? Essa é a principal função do Sebrae. Na sua mentalidade e uma visão bastante grande que você sempre teve, muito jovem ainda no desenvolvimento econômico, como é que você enxerga a questão do desenvolvimento econômico do Estado em função do empreendedorismo, em função do MEI, em função da microempresa e por aí vai? Geraldo, assim, a gente já teve grandes avanços no Estado, né? Todo o ajuste fiscal feito no Estado, isso promove um ambiente favorável ao pequeno negócio, né? Não tenha dúvida. A introdução do MEI no país também permitiu que aquela pessoa que estava na informalidade, um cabeleireiro, uma manicure, ela viesse para a formalidade, sobretudo com os benefícios de poder se aposentar pelo INSS, Perfeito. que isso é muito importante, né? E a partir daí o Estado ele começou a ter uma geração de emprego bastante significativa. Então, nós acreditamos o seguinte, se nós tivermos um planejamento, um ajuste fiscal, uma responsabilidade associada a todo o investimento público, né, o Sebrae passa a ter mais campo de atuação, porque são mais empreendedores chegando no mercado e precisando oferecer seus produtos, seus serviços. Né? Essa é a parte fundamental. E é exatamente através da criação, por exemplo, dos MEIs, que o desenvolvimento começou a acontecer, eles sempre tendo um empregado,
né? Facilitando em muito as coisas. Perfeito. Mas aí eu quero tocar num ponto com você que eu sempre toco, eu acho fundamental. Como estaria na sua cabeça e na cabeça do Sebrae como um todo a possibilidade de estimular cada vez mais a ação cooperativa do Estado, o cooperativismo como um todo? Primeiro, assim, quando a gente fala em cooperativismo no Estado, a gente não pode deixar de lembrar da nossa cooperativa Pindorama. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? O Clécio, que é inclusive membro do Conselho Deliberativo do Sebrae, faz um trabalho importantíssimo. Demais. Né? Colocou a cooperativa Pindorama no modelo em que vai permitir que outras cooperativas possam tomar como exemplo, né, a sua estrutura de governança e criar outros modelos para outros negócios. Perfeito. Né? Isso é um processo, na verdade, cultural, educacional, em que as pessoas precisam de um amadurecimento do ponto de vista empresarial, entender que cooperativismo não é um programa social, ele é um programa empresarial, né? Porque ali gera emprego, gera renda. Se a gente olhar hoje, por exemplo, para o modelo da cooperativa lá Pindorama, basicamente você não vê nenhum tipo de pobreza associada à região, muito ao contrário, muita riqueza, muito emprego. Então, é esse modelo de cooperativismo que nós temos que copiar para fazer o desenvolvimento de outras atividades em Alagoas. Mas, eu queria ir um pouquinho mais humilde em relação a isso. Eu sempre imaginei, sempre tive um plano assim em relação ao cooperativismo e sempre olhando e vendo, meu Deus, o Sebrae precisaria entrar com algo assim. E seria o seguinte, você fazer o grande mapa vocacional do Estado, em cada município, ver qual é a vocação daquele município e buscar a formação de cooperativas com gente dali, certo? Cooperativas menores mesmo, mas que fizesse a fixação da família ao seu lugar de origem, para evitar inclusive a migração. Como é que vocês enxergariam isso? Então, Geraldo, lá no Sebrae hoje nós já temos um mapeamento das atividades produtivas dentro do Estado, né? Inclusive, quais são os programas e ações que o Sebrae desenvolve em cada município e quais são as atividades beneficiadas. Mas é como eu falo, né? O cooperativismo para os segmentos, sobretudo aqueles que tem uma deficiência do ponto de vista educacional, que esse talvez seja o grande desafio do Estado de Alagoas, né? E isso é um desafio para o cooperativismo, a gente ir lá e resgatar esse cidadão. Recentemente nós fizemos uma visita, por exemplo, ao município de Viçosa, lá com o prefeito João Vitor, né? E fizemos uma incursão dentro da área rural de Viçosa, digamos assim, e pudemos detectar lá um grupo de mulheres que estão fazendo o desenvolvimento de planta ornamental, ainda que de uma forma muito artesanal, mas que estão necessitadas e estão prontas para fazer o desenvolvimento, por exemplo, de uma cooperativa. Se a gente não fizer nesse momento uma cooperativa, mais ou menos uma associação de produtores dessa região. Aquela base lá dos APL. Exatamente. Então, assim, pegar essas mulheres e muitas vezes que até o próprio município, o próprio gestor público desconhece. Exato. Né? E o Sebrae está exatamente com essa função. Ó. Nós temos essa atividade que foi mapeada e vamos visitá-las e saber efetivamente em loco qual é o potencial. Perfeito. Né? E esse é um projeto que é novo, nós começamos a fazer o desenvolvimento dele e esperamos que a gente possa desenvolver uma produção de planta ornamental, não é de flores tropicais necessariamente, de planta ornamental em várias cidades, começando de Viçosa, mas pegando todo o entorno de Viçosa. Ali você tem Cajueiro, você tem a própria Capela, você tem Mar Vermelho. Então, assim, você tem municípios do entorno que podem ser beneficiados. Eu sempre tenho dito uma coisa lá no Sebrae. A gente vive, é bem verdade, um mundo da tecnologia. Com certeza. Isso aí a gente não pode descartar. Mas em Alagoas, a gente vive ainda um mundo que está fora dessa fronteira de tecnologia. É verdade. Que é aquela economia pequena, real, que precisa ser resgatada, porque não adianta a gente pensar um desenvolvimento de tecnologia, redes sociais, essas coisas todas, se o básico, né, que é o apoio ao pequeno negócio ali, ao pequeno produtor que está de forma artesanal, ele não for feito. Então eu tenho que fazer primeiro esse apoio institucional do Sebrae para resgatar
ou para trazer para a prateleira esse pequeno produtor, criar, inclusive, a ou vontade, este empreendedor que está iniciando ali ainda de forma artesanal, para depois eu pensar em jogá-lo no meio digital. Não, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, porque, inclusive, quando eu toquei nesse assunto com você, eu vislumbro exatamente como você está vislumbrando. É aquele cidadão que não sabia nem o que fazer. Estava fazendo sozinho ali alguma coisa. Ele, mais outro, isso. Acabam... Ô, Geraldo, deixa eu lhe dizer. É interessante essa questão do digital, porque ainda nós temos desafios, sobretudo se a gente for para o interior do estado. Né? A gente, por exemplo, vê hoje o Pix. Isso. Né? Tão falado, é um instrumento do ponto de vista financeiro que permite a transação rápida. Isso. É o cara que está vendendo o picolé, uma cerveja, a manicure, é o cabeleireiro, você paga hoje com o Pix. Só que o seguinte, você precisa do telefone. Com certeza. Né? Só que a gente ainda hoje tem pessoas que pegam o aparelho e não sabem Não sabe usar. Nem usar. Porque tem uma deficiência de leitura. Então, a gente, apesar do Pix ser uma evolução, mas na nossa realidade alagoana, nós temos ainda que fazer um pouco de inclusão digital. Não tenha dúvida. Com essas pessoas, no sentido de dizer, estamos te capacitando, estamos trazendo você para dentro do mercado, pegando o seu empreendedorismo e transformando ele efetivamente em renda. A propósito disso, me fala quais são os projetos, o que está acontecendo, o que ainda pode acontecer em relação à capacitação digital partindo do Sebrae. Então, lá no Sebrae nós temos várias ações, nós temos uma área completamente dedicada a essa inclusão digital, ao desenvolvimento dos pequenos negócios do ponto de vista de redes sociais, de apresentação de produto, né? Isso, obviamente, precisa ser feito porque o mercado exige, né? Lógico. A pandemia, ela acelerou, não tenha dúvida, essa transformação que mais cedo ou mais tarde ela viria. A pandemia, ao fechar vários estabelecimentos e provocar danos que até hoje repercutem na nossa economia, também obrigou ao empresário a acelerar o seu processo de transformação digital. Não tenha dúvida. Então, esse projeto, esse atendimento, nós continuamos. Novidades ainda virão, né, para outros mercados. Por exemplo, a gente já começou a discutir tecnologias para o segmento de produção de própolis, né? Como a gente teve um seminário recentemente. Né? Renata Fonseca até fez uma mensagem para nós sobre essa questão do própolis que vocês estão fazendo no Sebrae. Exatamente, exatamente. Reunimos recentemente os produtores de própolis através de um estudo que um professor da USP fez, né? Mostrando os benefícios, mas mostrando também outras possibilidades do produto para o mercado. E isso é importante. Agora, isso tem que vir também associado a novas tecnologias e a inserção digital dos produtores. Não tenha dúvida. O MEI, ele procura muito a capacitação, muito. Vamos explicar aí como é que ele pode obter essa capacitação do Sebrae? Ou por meio digital, ou presencialmente, como é que ele pode fazer isso? Então, o Sebrae, nós temos o produto digital, né? Que ele pode acessar os nossos portais, o nosso portal, e aí ele tem curso gratuito. Exatamente. Tá certo? De gestão, de finanças, de pessoas, de vendas, e isso tudo está disponibilizado já no meio digital, que é uma ferramenta amplamente utilizada. A outra opção é o próprio MEI, ele ir em uma agência nossa do Sebrae, seja ela aqui em Maceió, mas em Penedo, em Arapiraca, em Delmiro Gouveia, para buscar um atendimento de consultoria específica, focada para o negócio dele, que não necessariamente esteja como vendas, por exemplo, disponibilizado numa plataforma digital. Então, ele pode acessar através disso. Mas o mais importante, sobretudo neste ano, Geraldo, é que o MEI ele se regularize. Sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Então, ele precisa se regularizar. Nós vamos iniciar uma campanha
para a regularização, para a declaração do MEI. Por quê? Porque se ele estiver na condição de inapto, não pode fazer nada. A gente não consegue atendê-lo. Exatamente. Inclusive, há até um estímulo para crédito, não é isso? Sim. Que seria muito interessante se colocar. Agora, é preciso que o cidadão saiba. R$52 pagar por mês, isso. Pelo amor de Deus, para você todos os dias, até a aposentadoria. Perfeito. Não é? Perfeito. E esse é um benefício, assim, o que o MEI precisa entender de que a instituição do MEI, ele não pode ser visto apenas como uma ferramenta de que, eu vou criar um MEI para acessar crédito, porque alguns têm esse pensamento. Não, de jeito algum. O MEI, ele é uma empresa, com certeza. Tá certo? A gente está alçando a carga de empreendedor nele, naquela pessoa física que não quer constituir uma empresa nos termos do Simples Nacional, por exemplo, mas numa condição tributária diferenciada, que é pagando esses 50 e poucos reais, em que ele vai ter pela metade da carga tributária de um contribuinte normal de INSS a mesma previdência. A mesma previdência. Agora me diga uma coisa, ainda com o MEI, o MEI pode utilizar o seu faturamento até R$81 mil por ano. Perfeito. Que já está pouco. E aí a pergunta é exatamente essa. Qual é a previsão de aumento disso? Então, Geraldo, já há uma discussão no âmbito do Parlamento Brasileiro para aumentar esse teto do MEI, né? Agora, é óbvio que essa é uma discussão que está no âmbito político, porque existem implicações, né, tributárias que estão em discussão. Perfeito. Esperamos que isso aconteça, porque, afinal de contas, se a gente considerar a inflação de hoje, esse limite instituído, esse é o problema, né, ele fica bastante limitado. Eu acho. Já houve alguns avanços, né? Existiram alguns avanços que até hoje nós estávamos tratando para o segmento dos caminhoneiros. Perfeito. Né? Eles tiveram uma condição diferenciada no governo passado. Esperamos que essa condição diferenciada se aplique a outros segmentos durante este ano. Porque é uma necessidade. Com certeza absoluta. Para muitos, talvez não. Mas tem alguns que realmente é pouco isso, em função da inflação. Perfeito. Eu não quero que você saia daqui sem dizer o que você quer dizer que eu não lhe perguntei. Ali, ó. Então, veja, você que é empresário, você que é empreendedor, entenda que o Sebrae, ele é a porta de entrada, ele é a casa desse empresário. É o momento em que o empresário tem a possibilidade, inclusive, de interagir com outros empresários, no sentido de agregar produtos e serviços, né? Esse intercâmbio é importante e muitas vezes o empresariado, ele talvez subjuga essa possibilidade, né? E aí, essa desvalorização, digamos assim, ou essa falta de interação, acaba limitando a possibilidade de negócio. Perfeito. Keller, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Eu espero que seja uma série, você, o Vinícius, a Juliana, todos aqui, volta e meia aqui no nosso programa, tá certo? Use e abuse dele, dê sugestões, mande gente. Perfeito. Ô, Geraldo, deixa eu lhe dizer, estamos sempre ao dispor, né? Você tem sido um grande parceiro do Sebrae e tenho certeza de que seu programa contribui para o pequeno negócio. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Keller. Eu que agradeço. Agora eu pergunto a você. Eu vou mandar para os comerciais do Sebrae, mas eu preciso falar do Sebrae agora não, né? Não, eu gostaria muito, mas puxa vida, olha aqui, ó. Ele falou tudo que eu queria dizer hoje nessa entrevista magnífica. Obrigado, Keller. Obrigado. Mas vamos aos nossos comerciais e voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer.
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, gente, voltamos. Pensou que eu tinha ido embora? Que nada, voltei. Ainda tem coisa boa. Hoje tem música no bate-papo. Bom demais. Onde é que eu tô? Você já sabe? Hã? Filé do Zezé. Esse filé do Zezé, pô, tem os bolinhos aqui de primeira, pão de alho de primeira, tudo é de primeira. Tudo é de primeira. Vem pra cá. Vem pra cá. Tem música, sábado, domingo. É sensacional. E o bom mesmo do filé do Zezé, o ambiente, os garçons, as pessoas que lhe servem, que lhe recebem de braços abertos. Isso tudo é de uma importância incrível, incrível mesmo. Então é o que vale para mim. Por isso o bate-papo está aqui de novo, né? E está super feliz. Os meus telespectadores também. Bom, eu disse que tinha música, e tem. Vamos apresentar a vocês o compositor, cantor, gosta de fazer o trabalho dele, o trabalho autoral, isso é muito importante, é sobre ele que nós vamos falar agora com Vado. Tudo bem, Vado? Boa tarde, tudo bom, Geraldo? Como vai você? Tudo jóia, graças a Deus. Dia. Bom dia. Bom né? dia, Bom exatamente. dia. Ele dormiu demais, ele dormiu demais. Ou de menos, ou de menos. Vado, como vai você? Tudo certinho, tudo retomando as agendas pós-pandemia, né? Estive no Sesc Copacabana agora recente. A gente fez umas datas aqui de show pela prefeitura, tá chegando o carnaval também, né? Um show de carnaval para acontecer. E para esse ano, na pandemia, eu acabei compondo bastante, né? Então tem um disco que vai sair meu com o Zé Cabaleiro. Todo muito tipo bom. de parcerias inéditas que a gente fez durante Tudo em parceria. Tudo em parceria na pandemia, a gente compôs e estamos gravando, né? Eu estive em São Paulo, gravei um pedaço do disco com ele, a gente deve finalizar, deve sair no segundo semestre. Certo, os discos feitos com ele são ele faz a música ou você faz a música ou a letra, como é? A gente faz tudo junto, tudo junto. Eu mando um pedaço para ele completa, ele me manda um pedaço completo. Isso é muito bom. Quais são os seus propósitos agora, para esse ano, agora depois da pandemia? Eu tenho esse trabalho com o Zeca para lançar e tenho um trabalho com a Patrícia Marques, não sei se você lembra dela, que era do Trem da Alegria. Cantora, sei quem é. Também fiz um disco curtinho com ela, de 7 músicas, que sai agora no mês 3. Sai agora em março. Certo, desse seu disco com o Zé Cabaleiro, escolhe uma música. Posso fazer um pedacinho aqui? Não, pedacinho não, vai fazer a música inteira. Aqui pedacinho não dá certo, vamos lá. Essa aqui a gente fez e ainda não lançou, tá inédita, né? Perfeito. Se os barcos já são a vapor, não nos importa o vento. Se é lá que se encontra o amor, na parte mais de dentro, nas engrenagens do motor, no seu vapor cinzento, e a solidão que dói a dor do coração sangrento. E os dias vão, e os dias vêm, e a sede de viver quem tem. E os dias vão, e os dias vêm, e a sede de viver quem tem. Se os maços que fuma o ator ardem em suas retinas e acendem o tempo do amor sobre essa gasolina, a chuva rega ou mata a flor, a dose determina, e o coração ronca o motor da nossa triste usina. E os dias vão, e os dias vêm, e a sede de viver quem tem. E os dias vão, e os dias vêm, e a sede de viver quem tem. Muito linda. Obrigado.
Que estribilho bom esse. Eu tava aqui cantando já. E os dias vão, e os dias vêm. Muito bom. Essa parte é do Zeca. É do Zeca, essa parte. Mas muito Ele é bom. bom, ele tem uma pegada Muito pop bom. muito bonita. Não, né? o estribilho é fantástico, entra. Mas a música toda, primeiro letra bonita, com sentido. Isso. Tem muito sentido. A música bastante harmoniosa, bastante interessante. E o estribilho, manda Obrigado, 10 pra ele. 10 não, manda 1000. Manda 1000. Manda sim. Muito bom, muito bom. Mas aí vamos continuar. Como é que nasce a inspiração? Como é que você busca a inspiração para compor? Como eu já tô nessa labuta há muitos anos, né? Eu componho de várias formas, assim. Eu tenho... As pessoas me chamam muito para fazer letra, mas eu faço harmonia também crio as partes harmônicas. Às vezes vem tudo junto, às vezes eu anoto uma coisa no papel e depois vou ao instrumento, ou então alguém me manda um pedaço e eu complemento, né? Os caminhos são vários, eu gosto de fazer os vários caminhos possíveis para também não me repetir, para criar um desafio, né? Com certeza, não, mas eu acho que o importante do compositor é exatamente isso, né? É buscar coisas diferenciadas, né? Dentro daquele seu aspecto, daquilo que é o seu trabalho. Isso. Né? E o seu trabalho tem uma identidade, você chamaria? Eu tô desde 2001, saiu meu primeiro disco pela Dubas, que é a gravadora do Ronaldo Bastos, que é compositor letrista de Cais, letrista de Chuva de Prata, letrista do Milton, né? Coisas com Eu Te Amo, Calada. O Ronaldo, eu com 23 anos lá atrás, né, 2001, eu saí daqui de Maceió de ônibus pro Rio de Janeiro. 40 horas depois fui bater nas gravadoras e uns meses depois de ter chegado no Rio, o Ronaldo lançou esse meu primeiro disco, que teve um espaço bom. Qual foi a música que ficou preferida nesse primeiro disco? Nesse primeiro disco tem uma música que chama Mais Uma Flor. E ela foi lançada em 2001, mas 10 anos depois, eu vou mostrar ela pra você, mas 10 anos depois ela entrou naquela novela Caminho das Índias. Ah, que beleza! Vamos lá que eu sou capaz de lembrar. Eu trabalhava na Gazeta como diagramador do impresso, do jornal impresso. Certo. E tinha uma TVzinha assim no canto, e quando eu vi, foi de surpresa, né? Eu disse, caramba, faltava uma musiquinha na novela. Foi de surpresa? Que beleza! Essa é aqui. Pô, pagaram os direitos autorais todos. Pagaram, sim. Então tá certo. Não era tanto quanto eu gostaria que fosse. Sim, claro. Vamos lá. Só. Um dia, uma flor? Uma raiz, uma flor. Uma raiz, uma flor. É minha, Alvinho Cabral e Jorge Burdocan. Ah, tá. Vamos lá. Não diga que as estrelas estão mortas, só porque o céu está nublado. Não se iluda, o pé que dá fruta é o que mais leva pedra. Não diga que as estrelas estão mortas, só porque o céu está nublado. Não se iluda, o pé que dá fruta é o que mais leva pedra. E uma raiz é uma flor que despreza a fama. E uma raiz é uma flor que despreza a fama. Warapapara, warapapapa, wapapapapa. Olha, lá vai passar o terceiro mundo, e quem é de rir irá chorar. Olha, lá vai passar o terceiro mundo, e quem é irá chorar. E uma raiz é uma flor que despreza a fama. E uma raiz é uma flor que despreza a fama.
bonita, muito bonita. Isso me lembra o estilo Jorge Ben. É, um samba rock, assim, meio do Jorge Ben. Não é? Bem interessante, exatamente, inclusive com essas paradas. É por aí mesmo, você entendeu. Não é? Não, realmente é uma música bastante inteligente, interessante. Essa foi de 2001. Ela foi de 2001. Aí teve uma regravação depois. E aí por volta de não lembro mais o ano de Caminho das Índias, né? Foi uma novela que teve uma grande audiência. Exatamente. Ela entrava no núcleo Eu acho que foi 2012 ou 2013. Por aí, isso aí. Ô Vado, me diga uma coisa, a propósito disso, naquela época, 2001, etc., se gravava o disco, você tinha o disco na mão, você levava, você pagava, você vendia, você dava, enfim, você tinha o material na mão. Tinha um objeto físico, né? Hoje são as plataformas. Como é que você analisa essa diferença de uma para outra? O negócio, a música é muito mutante, né? Assim, quando eu comecei em 2001, a indústria, como ela era anteriormente, aos anos 2000, já estava na ruína, assim. Você já tinha o começo da ruína das gravadoras, né? Assim, daquela coisa o formato mesmo, estava mudando. E aí, agora a gente tem uma reestruturação da indústria dentro do streaming. E o que antes era o papel do rádio, né? O que a gente tinha como rádio, tem mais força hoje nas playlists, né? Você tem playlists que tem uma audiência imensa. E aí eu tenho um selo do Rio de Janeiro que ele é bom de playlist, assim. É um selo pequeno, uma gravadora pequenininha do Rio, mas que ele consegue colocar as minhas músicas em boas playlists. Então, o disco que eu fiz na pandemia deu 1.200.000 plays, que é A Beleza que Deriva do Mundo, mas a ele escapa. É um título do Sidney Vanderlei. Certo. Eu gostei, ele me deu de presente esse título. Repete esse título. A Beleza que Deriva do Mundo, mas a ele escapa. Eita, tá lá. Quer dizer que deu 1 milhão e tanto. Bom, aí tem o problema é isso que eu queria saber, como é que funciona? Tem o problema agora da rentabilidade disso para o compositor. Muito, muito pequeno, né? Muito pequeno. Não é mais a mesma coisa como era. Não. Agora sim, acaba... Existe porque, por exemplo, como eu faço uma associação com o selo, porque a gente sozinho também, a gente não amplia muita informação. Não vai. E onde eu ganho dinheiro é show. É show. Eu ia chegar aí, e aí o lance... Mas assim, a gente ganha um dinheirinho também de fonomecânico, de autoral. Isso entra, né? Os veículos, a TV paga bem, o rádio paga bem. Perfeito. Mas a coisa do streaming, ela ainda é muito... É como o Uber no Brasil, assim, né? Verdade. Você tem uma precarização do trabalho, porque essa coisa do motorista de plataforma, por exemplo, o cara podia ganhar um pouco melhor, a gente podia pagar um pouco mais, ter uma seguridade social pro cara, né? Lógico. Porque é muito, eu acho que isso vai acontecer. Gradualmente a força do Estado vai chegar para dar uma proteção para esse cara, para dar uma proteção para os artistas, para a gente receber melhor. Mas você depende hoje também, a tal história, você depende hoje de uma programação de shows, e que também não é brincadeira, é um outro mercado difícil, né, onde entram empresários, entra uma série de coisas aí. Não é? É verdade. E daí, falar nisso, quais são as suas previsões de show? Eu tô há muito tempo, eu tenho um menino de 8 anos, né? Eu tô há bastante tempo em Alagoas. Certo. Né? E isso acabou que eu tinha uma agenda muito boa de Brasil mesmo, assim, fazia bastante, todo ano, fazia São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, Belém, Fortaleza. E só que sempre nesse mercado independente, pequenininho, a gente vai numa casa de show, 300 pessoas, 200, toca. E como eu tô aqui já, e eu já tô na terceira... Eu comecei em 2001, já tô na terceira geração de fãs, né? Tem o cara que me acompanhava lá em 2001 já tem filho, já é mais difícil para ele ir pra um show, entendeu? Perfeito. Então eu tenho que... Esse ano eu tô indo a São Paulo passar um tempo lá para retomar espaços que estão... Né? Eu tinha marcado isso para antes da pandemia e tive que adiar, né? Tudo fechou. E esse ano eu pretendo, com esse lançamento dos 2 discos, com esses artistas de renome nacional, passar um tempinho lá para retomar uns espaços perdidos. No Rio. São Paulo. São Paulo. Continua sendo o grande mercado. Na verdade, assim, o Rio ele funciona para artista grande. Para artista pequeno e médio, não tem circuito para gente. Verdade. São Agora, Paulo tem. Chamada, por exemplo, para shows em televisão, quando isso acontece, remuneram bem? Show em TV?
geralmente nem remunera. Nem remunera, exatamente, sabia disso. Por isso que eu acho que essa mudança na política de gravação, eu não sei se foi boa, sinceramente eu não sei. Pode ter sido muito boa para nós ouvintes, né? Porque a variedade é enorme, as plataformas são fantásticas. Exatamente, exatamente. Isso eu acho que é uma coisa, assim, para alcance e visibilidade é bom para todo mundo, mas para remuneração do músico precisa melhorar. Perfeitamente. Escolha aqui, nós vamos encerrar. A gente pode fazer uma canção que chama Melhor. Melhor? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos para o melhor. Eu quis mudar pra você ver que nem sempre é tão difícil a gente perceber se estou melhor. Quem vai saber se o que eu fiz foi pra agradar você, mesmo que isso custe o nosso tempo. Olha meu novo sapato, estou de fato tentando me adequar ao seu modelo, ao seu cabelo. E o que eu fiz foi pra estar você, mesmo que isso custe o nosso tempo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Geraldo. O que você gostaria de acrescentar nesse final de entrevista? Mandar um beijo para os artistas alagoanos, né? E dizer que a gente tem uma perspectiva boa. Eu acho que a gente, né, o mundo está abrindo, a democracia está aí luzindo. Acho que a gente vai ter um ano bom para as artes no Brasil. E nós temos aqui uma pleiade de compositores bons, de artistas bons, de cantores bons. Sem dúvida alguma, Alagoas Nós? Eu acho. É uma terra muito fértil para esse tipo de coisa. Bastante. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu vou pedir licença a você para ficar um minutinho aqui para a gente assistir um vídeo. Um vídeo que é da Cíntia Silver, é um vídeo do Sebrae. Por favor, meu filho, o vídeo do Sebrae. Olá, Geraldo, tudo bom? Eu sou Cíntia, sou analista de capacitação do Sebrae Alagoas. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o Empretec, que é um curso que o Sebrae realiza, em que ele trabalha o comportamento do empreendedor. Durante uma semana, os participantes têm a oportunidade de vivenciar na prática as 10 características do comportamento empreendedor. E durante o curso, ele vivencia realmente o dia a dia, né, de quem tem uma empresa, de quem quer montar um negócio. Então, o curso ele é direcionado para quem já é empresário ou para quem quer montar a sua empresa também. É um curso bem intenso, é uma imersão no mundo do empreendedorismo e que para participar você precisa antes realizar uma entrevista, justamente por isso, porque é uma imersão de uma semana. Então, durante essa entrevista, a gente vai analisar se você está realmente no momento para poder participar desse curso. É uma entrevista com uma psicóloga. E aí, sendo aprovado na entrevista, aí sim você faz a inscrição para o curso. Essa entrevista ela começa no dia 23, agora de janeiro, e vai até o dia 3. E o curso ele vai acontecer de 6 a 11, de segunda a sábado, o dia todo, aqui mesmo no Sebrae. Então, quem tiver interesse de participar ou de conhecer mais um pouco sobre a metodologia do Empretec, o que aqui trabalha, como são as vivências do curso, pode entrar em contato conosco no nosso 0800 570 0800 ou através das nossas redes sociais, que você nos encontra como @Sebrae Alagoas. Obrigada, Geraldo. Você viu? Sebrae sempre ativo, sempre dinâmico. Então, agradeço a você mais uma vez. Obrigado, Geraldo. Volte sempre. E a você que esteve conosco até agora, até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer encontro, está marcado, hein, gente? Até lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel?
Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.